Quando se estuda cinema, é comum nos guiarmos pelas teorias discutidas por diversos cineastas e autores. O que não devemos fazer é colocar a teoria à frente de uma obra, de forma a reduzir ela numa mera referência. Pelo menos é o que Tag Gallagher afirma em seu texto Narrativa contra o Mundo. Sendo o autor de 2 livros e um crítico, que não é nem um pouco entusiasta de crítica de cinema, Tag usa como exemplo a obra de Bazin sobre o que é cinema para afirmar que a teoria do autor parte dos filmes favoritos dele e que esse seria o bom cinema. Dessa forma, um dos pontos que Tag mostra defender em seu texto é a importância desse impacto que as obras audiovisuais têm no sujeito que vai além da teoria. Ele valoriza a experiência genuína do filme e do mundo que se cria dentro da narrativa. Em certo momento, Tag é introduzido ao conceito do autorismo, e como essa presença do cineasta em uma obra podem ser reconhecíveis através da experiência. Sendo assim, segundo ele, um acesso para compreender o estilo, os mundos de sentimento de um filme, a técnica e a expressão. Para o campo acadêmico, isso se torna uma tarefa complicada, pois não é fácil simplesmente reduzir esses conceitos num parágrafo de um livro. Fazendo uma conexão do texto com uma obra audiovisual, pode-se usar o filme Midsommar, de 2019, como exemplificação e complementação das ideias contidas no texto de Gallagher. Dirigido e escrito por Ari Aster, Midsommar conta a história de Dani, uma jovem que acaba de experienciar uma tragédia na família. Então, na busca de um talvez possível escape, ela vai em uma viagem com um grupo de amigos e com o namorado com a intenção de passar as férias. Porém, eles descobrem que o lugar não é nem um pouco tranquilo e a viagem se transforma em um culto pagão com rituais muito violentos e bizarros. O longa é um terror psicológico extremamente desesperador e perturbador que se utiliza de temas e imagens violentos e explícitos com a finalidade de causar um imenso desconforto no espectador. O filme transmite a dimensão caótica e perturbadora das emoções da protagonista através de cenas fortes que se preocupam muito com o terror e menos com trazer uma história didática e explicativa. Por esse motivo, muitos consideram o filme confuso e complexo, por ser uma narrativa com muitas camadas e não tão explicativa. Da mesma forma, nos apoiamos não só no filme Midsommar, como também num texto chamado What is Cinema? Em português, O que não é o cinema? Porque o título é uma pergunta. O que não é o cinema? De autoria de Gerald Mast, que é um professor de ciências humanas da Universidade de Nova York, que em um dado momento referencia Francis Spearshot para dizer que, entre aspas, é ridículo estabelecer princípios gerais sobre o que é um bom filme e que os críticos que o fazem estão, na maioria dos casos, obviamente fixados no tipo de filme que existia quando foram movidos pelos filmes. Para defender que o conceito de um bom cinema, na realidade, pode ter muito mais relação com o subjetivo de cada indivíduo do que com normas, práticas e teorias que tentam dar conta de todas as formas possíveis de se fazer um filme. O bom cinema, então, pode resultar de uma conexão muito maior da pessoa com seus sentimentos e sua bagagem de vida do que com o pensamento, seja ele um pensamento acadêmico ou uma simples tentativa de reflexão ou sequer racionalização do que se vê. Midsommar, por exemplo, é uma obra muito focada em sentimentos e para aqueles que se conectam com essa produção audiovisual, por mais que haja uma dimensão semiótica e talvez acadêmica, na qual operam signos introduzidos durante o filme e que muitos deles só apareçam de fato para quem assiste e depois de uma análise mais demorada dos quadros, ao mesmo tempo também há a dimensão da experiência, que é riquíssima e que não pede para que seja conscientemente buscada, muito pelo contrário. Os sentimentos, sejam quais forem, simplesmente emergem para quem assiste conforme a narrativa avança, fazendo com que, para o espectador, a via de apenas se sentir o filme seja igualmente interessante a via de se tentar entender o que acontece dentro do filme. Em seu texto, Gallagher dá muita ênfase na experiência do filme e de obras no geral, em oposição à teoria e à linguagem científica do cinema. Midsommar é um ótimo exemplo dessa ideia, já que parece ser uma obra que se preocupa mais em te transmitir emoções, em te causar desespero, do que em te explicar de maneira didática a história. O filme é um pouco confuso, em alguns pontos realmente ficam em aberto, mas, segundo as ideias que Gallagher traz, isso não deveria ser algo que obrigue o espectador a ir atrás de significados da história, como se isso fosse a única coisa que desse sentido para a obra.
Midsommar busca criar uma experiência que não precisa ser óbvia. No texto, o Gallagher fala sobre a prosa e a poesia no cinema. Ele diz que buscar significados através da análise de signos seria a prosa, por ser algo mais teórico e científico. Por outro lado, tem a poesia, que seria o subjetivo na arte, que segundo ele seria o que tornaria a arte arte. No texto, ele exalta a importância da poesia, em muitos momentos em detrimento da prosa, ou seja, a experiência seria mais importante. O filme complementa isso muito bem, sendo que ele busca uma narrativa que te causa muitas sensações, uma experiência, e que o sentido dela não seria em buscar o que cada elemento significa para a história. O texto do Gallagher traz uma perspectiva de que Midsommar é uma obra a ser experienciada e não a ser desvendada. É possível enxergar a presença do cineasta muito por causa do filme anterior que ele dirigiu, O Hereditário, onde por mais que existam esses elementos do terror que vemos em abundância nos filmes hollywoodianos, há um espaço para o diretor trabalhar o psicológico dos personagens através da experiência que a semiótica pode oferecer. E em Midsommar ele vai além, pois trabalha muito mais o mundo em que os personagens estão inseridos. Então, pequenos detalhes como tradições e costumes desenvolvem a cultura dessa vila que o filme quer nos mostrar. Midsommar ainda leva consigo a fórmula de outros filmes que particularmente já me acostumei. Nessa fórmula, a história conta com um grupo de pessoas com personalidades bastante diferentes que vão a um lugar desconhecido. Só que nesse lugar, coisas estranhas acontecem que vão eliminando cada um dos personagens. Mas, nesse filme, além dessa fórmula narrativa, é possível perceber que o diretor tem a intenção de trabalhar mais este mundo para os personagens do que o contrário. Então ele começa com um filme de dia, justamente para se distanciar dos suspense que o terror no período da noite pode trazer, e foca no terror psicológico do espectador ao mostrar um povo vivendo suas tradições de forma aparentemente alegre, e nos fazendo pensar que há alguma coisa estranha acontecendo que essas pessoas estão querendo esconder do público. Enfim, assim como o Tag, acredito numa experiência genuína que o filme pode oferecer. Tanto que, se eu pudesse, gostaria de ter apagado minha memória só para poder assistir esse filme como se fosse a primeira vez.